Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões que são colocadas durante toda a semana nos vídeos aqui do canal e que nós acabamos por responder ou debater, conversar sobre, de modo que todo tipo de contribuição que vem aqui no canal é muito importante e a partir daí nós formamos ideias em conjunto e essas ideias acabam por nos ajudar depois, mais lá na frente, no aumento das nossas experiências e também na melhoria das nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 25 de 8 de 2024, agora são aproximadamente 5 para as 11 da manhã, e eu chamo esse quadro de perguntas e respostas no domingo, que chega ao vídeo de número 14. Eu vou começar aqui com o Ademir Jacó. Ele diz o seguinte: estou com esperança que os proventos não sejam mais tributados. Mas, de qualquer forma, isso não impedirá que seguimos juntos no projeto de aposentadoria através da Bolsa. Então, o que acontece é que eu tinha feito um vídeo anterior, eu devo ter comentado isso nesse vídeo, porque o governo está se movimentando no seguinte sentido. Ele quer fazer a eliminação, na verdade, do JCP, juros sobre capital próprio, porque a partir dali ele pretende que com essa extinção ele acabe por aumentar a arrecadação, compensando a desoneração da folha de pagamento. Você já deve ter acompanhado essas notícias, eu já falei várias vezes aqui no canal, porque o governo ele quer reonerar, mas se ele não reonerar, ele então gostaria que o JCP, juros sobre capital próprio, deixasse de existir. Tem uma ordem ali em que acontece o efeito do juro sobre capital próprio lá no lucro líquido da companhia, porque é uma questão de tributação. Se acontece antes, o juro sobre capital próprio, que é considerado como se fosse um pagamento pelo empréstimo que o acionista fez no momento em que comprou a ação, lá no IPO. Então agora se estaria pagando como juros deste empréstimo, que seria uma dívida, né? Mais ou menos seria isso. E como a gente sabe que o EBITDA é o lucro líquido antes dos juros, dos impostos, das depreciações e das amortizações, ou seja, tem essa ordem, então os juros aqui é o primeiro. Se ele for pago, então juros sobre capital próprio, significa que depois existe uma margem maior de lucro líquido lá no final para a companhia. O que para mim, com todo o respeito, não faz muito sentido. Isso aí foi criado em 1995, e eu falo aqui, inclusive, em prejuízo do próprio acionista, mas é uma visão que eu tenho. Aparentemente, o Congresso não está aceitando essa ideia. E tudo isso aí é curioso, porque você pode ver aqui, está no Jornal do Globo, sempre que tiver esse azul mais claro, é o Jornal O Globo. Se tiver um azul mais escuro dentro do portal do G1 do Globo, é porque ele está trazendo da televisão, normalmente do Jornal Nacional. Mas quando está esse azul aqui mais claro, é o do Jornal o Globo. E é uma reportagem assinada por Vitória Abel, e é do dia 23 de agosto de 2024. Eu vou ficar aqui mais na reportagem, porque o Globo é uma espécie de, hoje, mídia, né, que está alinhada com o governo e faz passa todo tipo de informação de forma a não levar prejuízo para o governo. Então, eu, pelo menos, leio as reportagens do Globo, não só as leituras, mas o que sai nas mídias televisivas ou nas multimídias do Globo, eu olho sempre com muita restrição. Mas veja aqui, na reforma tributária, aí vai falar aqui, carnes, queijos, medicamentos. Veja o que pesou para a previsão de alíquota com base maior. Isso que eu tive que corrigir essa reportagem porque ela está errada. Se você voltar lá no Globo, você vai ver que está faltando algumas partes aqui, eu tive que deixar mais claro. Mas a ideia é que o IVA, esse imposto sobre o valor adicionado, o valor agregado, ele vai bater aqui nos 28%. E se você olhar mais abaixo aqui nessa mesma reportagem, é apontado aqui como o IVA sendo o maior IVA do mundo. Ou seja, o Brasil vai ter o maior imposto do mundo, à frente inclusive da Hungria. Só que a gente sabe, o nosso é um país pobre, né? Na linha da miserabilidade. E o nosso imposto sobre valor adicionado, ou valor agregado, de 28%. E ainda assim,
Com tudo isso, o governo não consegue fazer o equilíbrio do seu caixa. Ele acha que esse governo atual, né, ele acha que o governo ele é o motor da economia. É como se fosse uma máquina de desenvolvimento perpétua. Ele coloca dinheiro e a economia desenvolve. Coloca dinheiro, a economia se desenvolve. Só que isso não está dando efeito nenhum, não está acontecendo desse jeito. E no passado, quando tentado da mesma forma, também não deu este tipo de resultado. E aí, por conta dessas falhas, ou pelo menos, não vou dizer falhas, mas dessa ineficiência dentro dessa proposta governamental em cima da alta taxação, desde que foi aprovada a reforma tributária no passado, mesmo com os alertas do que poderia acontecer em termos de pesar os impostos sobre os ombros do brasileiro, ainda assim a proposta foi a pleno. Nós temos os maiores impostos, tem um problema ainda grande de déficit fiscal, já falei aqui no canal várias vezes sobre isso, e uma das saídas que o governo está buscando ou é a reoneração da folha ou então a extinção, uma das formas, né, do JCP. Também está buscando uma possibilidade aí de taxação das grandes riquezas, né? Então é todo um caminho que já foi testado no passado, não deu resultado, mas o JCP é um dos que volta e meia está na mira. Talvez não seja dessa vez, porque impacta outros entes interessados e que têm seus tentáculos no Congresso, mas em algum momento talvez isso acabe por acontecer. Não me parece que vai ser pelo menos este ano. A outra questão levantada aqui pela Tatiana Brandão, ela fez referência a este vídeo aqui que eu falei sobre Caixa Seguridade. Ela chama aqui o minuto 4 minutos e 6 segundos nesse vídeo, e ela coloca o seguinte: uma dúvida, para fins de declaração do imposto de renda, porque ali eu estou falando nos proventos sendo pagos pela Caixa Seguridade. Então eu tenho uma tabela lá, que se você acompanha o canal, você vai ver que eu vou acompanhando mês a mês o que eu tenho para ganhar, porque eu tenho uma meta de receitas com proventos mês a mês. Hoje está em torno de 3.800, nós estamos indo na direção dessa meta, tem que esperar fechar o ano para que isso aconteça. Mas ela coloca aqui o seguinte: para fins de declaração no imposto de renda, aqui no caso, Caixa Seguridade está pagando dividendos. Ele deve ser declarado normalmente como dividendos ou JCP, certo? Vou tentar responder da forma como eu entendi a pergunta, certo? Aqui eu peguei um pedaço da minha declaração de imposto de renda e por acaso eu estou falando aqui de Caixa Seguridade. O ano base aqui é 2023 e foi feito agora no exercício de 2024. Então, Caixa Seguridade é algo que dá para a gente conversar aqui no canal do ponto de vista de informação que a gente pode trazer. Então, em Caixa Seguridade, nós recebemos aqui, a título de dividendos, R$ 1.051. Isto veio a título de dividendos. Quando é dividendos, então ele vai se enquadrar neste item, chamado rendimentos isentos e não tributáveis. Então, aquilo que você recebe, que você recebeu, é uma renda, é uma receita, mas ela é ou isenta ou ela é não tributável. Por exemplo, se você recebe 13º salário, ele é isento. Se você recebe dividendos, dividendo é não tributável, certo? Não tem tributo sobre ele. Então, aquilo que foi anunciado, você vai receber limpinho. Só que no caso de Caixa Seguridade, muitas vezes acontece que o valor que vai ser entregue para você, eles dizem: olha, eu vou atualizar, a própria companhia vai dizer, você vai receber, sei lá, 10 centavos por ação, mas eu vou atualizar esses 10 centavos pela Selic. Então, entre o anúncio e o pagamento, haverá um prazo aqui decorrido. E até a Selic ali diária, que é um valor pequenininho, que vai acrescentando naqueles 10 centavos, então esse valor será corrigido. Esse valor que será corrigido, ele vai mudar de patamar. Ele vai entrar aqui, dentro deste outro item, que são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E neste caso, aquele pequeno valor que Caixa Seguridade corrigiu vai sofrer tributação. Então são valores pequenos. Essa tributação
ela incide na alíquota de 22,5%, que fica retido na fonte. Por outro lado, também, né, aqui nesse caso é rendimento de... Veja que ele se enquadra aqui nesse item 6, que é rendimento de aplicações financeiras. É como se aquele valor que você vai receber, o que aconteceu? Ele não está disponível ali, sei lá, no caixa físico da companhia. Ele provavelmente esteja numa aplicação convencional, uma aplicação de renda fixa por esse período. Então já está reservado até chegar o dia do pagamento. Então ele vai ter uma renda ali, um valor que vai ser acrescido, e esse valor aí, no caso do pagamento, para você vai ser tributável. Então tem o dividendo propriamente dito, esse aqui não é tributado, mas aquele pedacinho que rendeu, ele vai sofrer a tributação, 22%. E também tem o juros sobre capital próprio, que neste caso, ele também é um rendimento sujeito a tributação exclusiva, que é aquele que eu falei antes, né, que eles querem extinguir, o JCP. E esse, no caso, como ele vai incorrer antes porque o EBITDA é isso, né? É o lucro líquido antes, neste caso, dos juros. Então esse juros sobre capital próprio, ele vai sofrer uma alíquota de 15%, que vai ficar retido na fonte. Então, dividendos, isento. Esse aí você recebe, simplesmente declara, mas não paga nada sobre ele. Se ou dividendos ou juros sobre capital próprio, qualquer um dos dois, certo? Você receber uma atualização, esse pedacinho apenas da atualização, ele sofre um imposto. Vai sofrer uma alíquota de 22,5%. E o juros sobre capital próprio, ele, por definição, ele é de 15%. Esses dois, tanto sobre os rendimentos ou sobre o juros sobre capital próprio, serão imposto retido na fonte. Depois você apenas declara o que foi pago. Isso aí normalmente vem na própria declaração de rendimentos de cada uma dessas empresas com relação ao que você recebeu. Aqui no caso, Caixa de Seguridade. Na outra questão veio também aqui do Ademir Jacó, e é um vídeo aqui que eu falei, enfim, estava descrevendo o mercado como um todo, e o mercado que, no meio do vídeo, né, eu acabo mencionando que é o seguinte, ele deu uma estourada, né, ele fez um ralizinho ali, e nesse rally as ações deixam de se oferecer, e quando elas deixam de se oferecer, então fica aqui, abre a lacuna para que, segundo o método que é utilizado aqui no canal, nós vamos colocando numa reserva de oportunidade, porque quando o mercado ele começar a se corrigir, então ali pode ser que surjam oportunidades, e é quando a gente faz o ingresso, não agora. Eu peguei aqui o Ibovespa, né, de um ano, então veja que o ano passado, né, mais ou menos por esta época, segundo semestre, vamos dizer assim, ele vinha andando de lado, e de repente ele deu o rally do final do ano passado. Desta vez ele veio se corrigindo, veio descendo bastante aqui, que nós compramos muita ação aqui, a gente fez muitas compras. E agora ele estabeleceu um rally aqui de novo. Então veja que ele andou nesse ciclo aí. É natural que em algum momento ele comece a corrigir. Eu não digo que ele vai fazer toda essa perna aqui de volta, mas pelo menos algo parecido aqui é natural que ele faça, porque como ele subiu muito rápido, ele precisa voltar para a sua média móvel dos últimos 31 dias, que é o que a gente controla aqui no canal. Ou seja, ele precisa fazer o retorno à média. Quando acontecer esse retorno à média, é aí que surgem as oportunidades, por isso que a gente fica fazendo um caixa de oportunidade. Então as ações elas se corrigem e ali a gente acaba adquirindo. Isso segundo o método do canal. Quando o mercado está descendo, nós estamos comprando. Quando ele está subindo, estamos fazendo caixa. Quando ele realinha, fizemos os investimentos mais consistentes, ou seja, de maior volume, porque é onde a gente começa a verificar as oportunidades. E aqui uma questão do Alessandro Fale é sobre o IRB. Perguntou se eu acho possível ter lucro de 968 milhões nos próximos anos. Aqui ele faz muitas considerações aqui que eu acho bastante interessante. Por exemplo, dividendo de R$ 6,50 e, consequentemente,
um preço teto de 108, isso porque eu já vou mostrar de onde é que está tirando esses valores. Mas pelo estudo da empresa, seu payout é de 25%. Na realidade, 25% é de fato o payout mínimo, é o estatutário. Então eu coloquei lá o que está no estatuto do IRB, certo? Esse é o mínimo. Empresas do ramo de seguros, os payouts são mais altos. Eles vão ficar ali de 60%, 70%, 80%. No caso, BB Seguridade chega a 90%. Então é isso que a gente precisa levar em conta. Olhar para essas empresas, ver o bojo em que elas estão incluídas e a partir dali a gente começa a dizer, olha, isso aqui tem uma linha, tem um caminho. Eu acredito, as que nós temos aqui no canal, né, nenhuma paga o mínimo estatutário. Então 25% é o mínimo estatutário. Então a gente coloca o mínimo estatutário, como o IRB passou por um processo de reestruturação depois que foi levantada a fraude. O que acontece? A gente tem sempre que partir de uma base, né? A base, qual é a base? É o mínimo estatutário. Mas quando nós fazemos projeção, a gente precisa às vezes entender, né, o que está ali por trás para justamente construir o nosso raciocínio. Então aqui, fazendo as contas, né, teria um lucro líquido, né, de 218 milhões, aí a conta é dele. Ou seja, 25%, ele considera aqui, em momento algum, ela chegou perto de ter tamanho lucro na época da fraude contábil. Uma questão que eu sempre coloco é que quando a gente está falando de análise desses dados, principalmente nessas nossas tabelas de dados fundamentalistas, o que a gente sempre leva em consideração aqui é a capacidade de interpretação que a gente tem que colocar. Então, por exemplo, a gente passa muito tempo olhando para essas coisas, porque às vezes assim, a gente não pega na primeira, nem na segunda, e depois de uma quinta, de uma sexta olhada, a gente acaba assim, mas a gente acaba vendo, olha, aqui tem um negócio importante. Veja que em 2019, aqui foi quando detectada a fraude. Ela teve o lucro líquido de 1,2 bilhão. Certo? Veja que o payout dela aqui foi de 103%. Aí você vai me dizer assim, tá, mas como é que ela pagou 103%? Da onde que vem esses valores? É porque, na realidade, nós consideramos aqui a Datacom. Se você for no site Status Invest, também faz assim, o Fundamentos também faz assim, outros sites fazem assim. Eles consideram a Datacom como a data onde a gente atribui o provento para a empresa. Isso, o provento pago pela empresa. Isso porque a gente precisa ter uma fatia de tempo onde colocar esses valores. Mas a realidade é que muitos proventos eles são pagos a título de dividendos intercalares, então é decorrente do resultado do próprio exercício e também, às vezes, como dividendos mínimos obrigatórios, que neste caso eles são pagos no exercício seguinte. Por exemplo, quem é que faz isso? CPFL Energia. Então, o que provavelmente aconteceu? Eles estão tomando resultados de 2018 e parte deles está sendo pago em 2019. Então, junto com os intercalares de 2019, por isso que fica esse acima de 100%. Normalmente é assim que acontece. Então, a gente já viu aí um caso claro de que está bem acima do mínimo estatutário da companhia. Eu coloquei 25% aqui por uma razão, como a companhia vinha com seguidos prejuízos, certo? Não ia pagar nada, principalmente tendo prejuízo, então deixei o mínimo estatutário porque não vai pagar nada mesmo quem está fechando no prejuízo. A nossa projeção para este ano é que pague, que tem um lucro líquido de 114 milhões. Veja que a receita ela está em compatibilidade com 2019. Ali batendo os 5 bilhões alto, ou seja, de 5,5 bilhões para cima. Mas por que é só este resultado pequeno? Porque o IRB tem prejuízos acumulados, então eu coloco os prejuízos acumulados na conta. Quem é que declarou isso aí? A própria companhia, por conta do fechamento do exercício de 2023. Houve quem no canal, aí o que eu considerei naquela época? Olha, o negócio é o seguinte, o que o IRB está fazendo? Ele está tomando o seu prejuízo, é prejuízo acumulado, e ele está jogando no futuro.
E houve quem colocasse assim, tá, mas em que momento em que alguém já ouviu falar em diluição de prejuízo? Aí, claro que a gente está tendo uma conversa, dando uma simplificada, não existe diluição de prejuízo. Isso não ocorre do ponto de vista contábil, entendeu? Mas eu não posso falar a linguagem contábil. Isso aqui é um canal para trocar informações, para que a gente tenha uma compreensão e ande na direção de um entendimento, ou seja, facilitar a interpretação. Se eu for falar tecnicamente, eu nem audiência vou ter, porque o negócio fica muito complicado. É óbvio que você não dilui prejuízo, mas você precisa cobrir os seus prejuízos. Então, eles têm fontes para cobrir. A primeira delas é a chamada reserva de lucros. Então, o IRB tirou da sua reserva de lucros para poder cobrir esses prejuízos. Outra forma, você pode vender patrimônio, que ele fez também, ele vendeu um prédio. Outra forma que você pode fazer, ir ao mercado fazer um empréstimo através de debêntures. Quando você faz isso e você cobre o prejuízo e você fica com uma dívida a pagar, é a mesma coisa. Olha só, do ponto de vista de interpretação, como se você tivesse jogado seu prejuízo no futuro. É só uma questão interpretativa para a gente entender, olha, eu preciso cobrir isso aqui, em algum momento isso vai ser pago, pelo menos de duas formas. Uma, cobrindo a reserva de lucros, e outra, pagando pela dívida contraída. É exatamente nisso. Então, por isso que o que ele quer dizer com isso do ponto de vista contábil? Por enquanto eu preciso sanar essa questão. Depois nós vamos falar em proventos, por exemplo. É isso que ele está dizendo em termos que nós possamos entender aqui. Se você for olhar o JP Morgan, ele está estimando perto de 500 milhões este ano no lucro líquido do IRB. E nós em 114, porque a gente está debitando esses prejuízos acumulados que o IRB teve. Então nós estamos colocando tudo isso aí na conta. Daí, para o IRB saltar para cá, aí eu não sei te dizer. É possível? Não é? Não sei. Eu sei o seguinte, que ele pode voltar, aqui eu estou fazendo um modelo teórico, a pagar R$ 6,50. Se ele fosse pagar R$ 6,50, e vamos supor que ele viesse para cá, para 90% de payout, tirando esses 25%, que é o mínimo, esse é o mínimo, mas ele pode pagar 90%, por exemplo, se ele entender que ele não tem mais o que fazer com o recurso. Então, para que a gente chegasse no valor aqui a ser distribuído, tentar dar uma clareada aqui no que está cheio de marcações. Então vou apagar esse aqui, vou apagar esse e esse. Então vamos ficar aqui, focando no valor a ser distribuído, que seria, em suma, R$ 6,50 a ser distribuído vezes o número de ações. 82 milhões, é uma base acionária muito pequenininha, então o IRB teria que ter uma distribuição de 534 milhões. Se isso aí representasse 90% desse valor, ou seja, o payout do lucro líquido, né, o payout aqui do lucro líquido, você vai ver que vai bater nos 600 milhões de reais, ou seja, o IRB está muito perto disso. Portanto, faz sentido a gente estimar que lá na frente, no futuro, 2026, ele pagando R$ 6,50, nós estamos falando de um preço teto de R$ 108, sendo que a última vez que nós vimos o IRB estava cotado a 46,5 mais ou menos, R$ 46,50. Sendo esse o nosso racional para chegar nesses valores, aqui 6,50, 108 de preço teto, certo? Esse é o nosso racional. Só que nós temos que lembrar também que essa é uma ação na nossa carteira, na carteira do canal, de oportunidade, porque é uma companhia que está passando por um processo de reestruturação. E basta ver aí que sinalizou uma melhoradinha no lucro, passou pela crise das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Se você for ver, tá aí, existem as queimadas que estão acontecendo, né, da Amazônia, do Pantanal, está chegando em São Paulo. Isso aí pode ter efeito dentro do agro. Nós estamos entrando dentro de uma
andando na linha de uma crise hídrica. Então você vai ver que o mercado ele vai se balançar nesse sentido e provavelmente a ação deva dar mais uma encurtada, mas é por causa do mercado, não é por causa da companhia, já que ela faz resseguros, né, de muito o que está vinculado com o agronegócio. Então, já podemos olhar uma expectativa aí. No entanto, qualquer situação dessas que se estabilize e a companhia venha anunciar eventual pagamento de proventos ou até um lucro um pouquinho melhor, você vai ver que a ação sobe numa velocidade como aconteceu agora nas últimas semanas. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo que normalmente ele fica mais longo porque eu começo a mostrar muitos detalhes, né, meandros daquilo que nos leva à interpretação do dia a dia. A gente precisa ter essas informações, carregar ela conosco para que a gente enxergue e veja onde podem surgir essas oportunidades, uma vez que o mercado ele acaba exagerando nas suas decisões e também até se precipita em muitas de suas decisões, e a gente não pode incorrer nesses erros. A gente tem que ter uma base decisória bem mais sólida. Por isso que a gente precisa rever essas informações e criar esse lastro. Não adianta eu ficar falando aqui de política ou de economia, porque muitas vezes, né, e isso movimenta bastante até as redes sociais, a questão principalmente a política, porque um escolhe para cá, escolhe para lá, outros escolhem o centro, mas a verdade é que tanto qualquer um desses espectros políticos ou qualquer expectativa econômica que a gente possa ter, ela, na realidade, se a gente não olhar para o fato objetivo, a gente acaba indo junto com aqueles que tomam de uma posição mais emocional e até mais acalorada, seja por um espectro político, no caso, direita, esquerda, ou até o centro, ou até fica na torcida, né, de uma questão econômica. Por isso que eu não gosto de aprofundar nisso aí, mas olhar o cenário como um todo, porque você fica muito na torcida, muito no desejo, e aí se você coloca muito o seu emocional na frente, embora as nossas decisões sejam de cunho emocional, o objetivo é que a gente vá separando cada vez mais o emocional e ficando com uma linha mais objetiva, como essas que eu mostrei aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.